Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata ou Imalu e voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar da terceira temporada de Re:Zero. Folhas amarradas por um longo fio, memórias e momentos criam nós dentro de mim. Eu sou o Raul e, eu acho que os coelhos sozinhos davam pau nesses bispos, hein? Pior que fácil, hein? Pior que dava fácil, tranquilinho. Aqui é o Bruno e Re:Zero entra aí no hall de mais uns animes que mostra o poder do amor, né mesmo? Poder do amor. É o poder do casamento, né? É, então. O famoso poder do amor ou poder da gadice, se quiser chamar assim também, pode ser. Não. Aí respeita meu parceiro Subaru, pô. O maluco tá investindo, pô. O gado dessa temporada, incrivelmente, não é ele. O inimigo agora é outro. Exato. Tá vendo aí? O parceiro saiu de gado pra investidor, pô. E é isso. O maluco tá investindo na princesa, pô. O maluco é brabo, pô. Um visionário em outro mundo, né? Tá botando no tigrinho, filho. É. Inclusive, eles têm um tigrinho. Literalmente, né? Literal talk. Exatamente. Aqui é o Carlos e você sabe quando o bagulho chegou num nível que você não entende mais nenhuma, quando o parceiro pisa na lua e volta pra dar um golpe. E é isso aí, irmão. Verdade, né, cara? Ele usou a lua de trampolim, né? Ali você entende que o parceiro tá não é nem em outro patamar, ele tá em outro universo ali. É tipo Gojo Satoru, tá ligado? Entre eu e você existe uma lua. Absurdo, bicho. E nem é de cristal, né? Que me faz sonhar. Que me faz... Ó, eu tenho certeza que metade do nosso público nunca ouviu essa música. Não faz ideia do que é referência, né? Mas tudo bem, segue o baile. Você pode ser a outra também, né? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Olha aí, essa eles conhecem. Só não fala que tá tocando pro copyright. Ou se não, lua vai iluminar os pensamentos dela. Isso aí, né? Pra essas e mais músicas com lua após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Ainda muito pequenos para se lembrar, Omar e o seu irmão caçula, Hassan, fogem da guerra da Somália para os campos de refugiados do Quênia, mais especificamente Dadaab. Lá, eles passam da infância para a adolescência e levam uma vida difícil, enquanto fazem amigos e constroem um senso de lar, em um lugar onde a escassez de recursos e a espera pelo reassentamento são o que preenchem os dias monótonos de quem não tem nada além de esperança. Além de terem sido adotados pela gentil Fátima, que acolhe os irmãos como se fossem seus filhos, Omar e Hassan nunca deixam de procurar e ansiar pelo reencontro com sua mãe verdadeira. Quando Omar tem a chance de frequentar a mesma escola que seus amigos, ele se vê dividido entre o desejo e a obrigação. Ficar em casa e cuidar de seu irmão não verbal, a única família que lhe restou, ou ir à escola e buscar por meio da educação um caminho para além de Dadaab. Baseado em uma história real, Quando as Estrelas se Espalham, é uma narrativa emocionante sobre resiliência, esperança e o poder transformador da educação. Sofrimento, esperança e humor gentil coexistem nesta graphic novel sobre uma infância à espera de um futuro melhor e um jovem que é capaz de criar um senso de família e lar nos cenários mais difíceis.
de volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera, semaninha de e-mails. Temos bastante e-mail aí acumulado, porque aconteceu algumas coisas aqui no MDA, a gente não conseguiu gravar e-mails. A bruxa tava solta, mas eu acho que as coisas estão começando a voltar ao normal, Bruno. O importante é a gente tenta gravar, às vezes dá, às vezes a gente acumula, quando a gente vê acumula bastante, né? Mas tá, e sempre tenta semanalmente se reunir pra fazer isso, né? Mas não tem jeito, dessa vez passou aí, acumulou um pouquinho. Mas a gente vai ler tudo, fica na paz, fica na paz. Exatamente. Então vamos começar com o primeiro comentário ou dúvida da galera, Bruno. Isso aí, o primeiro em frente ao Papo Nerdcast com elas. Famoso cast das meninas, muito bom. Cast, o último, né, de número 13, Lázaros, primeiras impressões. E o Gui, que é o cafezinho gelado, fala o seguinte: oi pessoal, sempre acompanhei podcasts nerds e fui surpreendido pelo Papo Nerd com elas cast. Tive um pensamento estereotipado sobre o podcast só de mulheres. Desculpa, errei, foi moleque. Mas hoje sou fã. Os episódios são incríveis, dou muitas risadas e aprendo bastante. Desejo muito sucesso para todos vocês, que venham muitos e muitos episódios. PS, sabe muito, estava muito por fora da crise de opioides. Vocês são demais. PS2, espero que o meu comentário ajude outras pessoas a receberem esse podcast. Olha que bacana. O Geek agora também é padrinho. Aí sim. Se fez seu arco de redenção depois desse chipado. Então, seja bem-vindo, Gui. Que bom que você curtiu. E é realmente essa questão dos opioides nos Estados Unidos lá tá pesado, cara. Certeza. E esse cast das meninas, é sensacional ouvir também. E se você não ouviu e nunca ouviu falar de Lázaros, ouça, porque tá uma joia esse podcast, né? Essa questão que, inclusive, ela é citada em House, né? Sim. O vício do House em remédio. Porque muitos dos remédios lá nos Estados Unidos são com ópio, né? Então, exato. Fica a dica. Também tem o comentário dele, que está sempre conosco, o Odair, no MDA 191, Rama Meio. Eu conheço o Rama Meio por conta do finado podcast Cidade Gamer, que eles falaram de jogos de luta e citaram esse anime. Nunca vi o original, mas vi esse novo e me deu vontade de ver o antigo dele para continuar a história. Espero que o remake deste e de Urusei Yatsura seja a escola para outros remakes de obras clássicas. Não precisa mudar a história, gente. Só fazer igual com o tempo adaptado para a sensibilidade atual já é o suficiente. Isso foi uma crítica a Hunter x Hunter 2011. Não consegui ver mais que 3 episódios porque é ruim. Olha aí, críticas duras ao Hunter x Hunter 2011, Bruno. Jogo pesado. Oi, realmente a gente falou no cast, né, cara, assim, essa adaptação ficou muito boa. Realmente é uma escola aí para as próximas, porque o pessoal soube dosar muito bem, né? O que modernizar, o que não modernizar. Modernizou quando necessário, que o material de Rama tinha esses problemas, né? Então, acho que ficou bem bacana esse ponto. E tem mais comentário de Rama Meio, não tem? Tem sim, tem da Amanda Horta. Acho que é Horta, acho que assim se fala, Amanda, desculpa. Vai ser coisa que eu ia no próximo comentário. E ela diz o seguinte: estava feliz ouvindo o podcast até que soltei um grito de absurdo quando falaram que Rama Meio é melhor que Nuyasha. Eu tive a mesma experiência com Rama. Tinha um apreço por ser um dos primeiros animes que vi na TV aberta. E eti ainda, então assisti escondido. Mas pagar Netflix só pra ver ele me desanimou. Esperando o anime aparecer na Crunchyroll pra poder assistir na velocidade da lesma. Um pedaço de episódio a cada intervalo do almoço. Eu sei bem como é isso aí, a cada intervalo do almoço. Isso aí é as frases icônicas do Carlos, né? Carlos do Carlos 100% isso aí. São duas coisas completamente diferentes, é só isso que eu posso dizer. Rama Meio é um tipo de obra e Nuyasha é outro, né, cara? Não tem como. Mas eu sou do time, eu sou do seu time, tá, mano? Se você for comparar os dois, deixa melhor. Comentário também pro MDA 192 Solo Leveling, Arise from the Shadow. O José Sael de Lima Nascimento comentou: que ódio do começo desse episódio, não concordo. Eu acho que não sei o que foi dito, então não sei o que dizer. A gente sabia que ia ter muita gente que não ia gostar, galera, porque, enfim, Solo Leveling é um amado por muitos. Mas nesse ponto, assim, a gente tenta, de certa forma, falar o que a gente pensa, o que a gente entende um pouco mais técnico, mas sim, às vezes não vai agradar, galera, mas a gente tenta, não quer dizer de novo, não quer dizer que você não deveria ver porque a gente não concorda que é bom, tá? Mas sim que se pra você diverte, tá tudo bem, né? A gente só reúne pra dar a nossa opinião aí, baseado no que a gente acha. E lembrando que muita coisa é dita nesse episódio com tom de sarcasmo, então algumas piadinhas podem ter sido levadas a sério aí.
E já vou aproveitar e emendar o comentário do Gui, Cafezinho Gelado, gostei muito do nickname, que diz o seguinte: ótima ideia de episódio onde cada um faz seu anime e mangá favorito, mas que ninguém gosta. E cara, foi exatamente isso. A gente entrou no começo e falou, não, a gente vai tentar defender Solo Leveling. No final tava todo mundo falando, mano, não vamos mais defender Solo Leveling não, chega, tá ligado? Mas eu acho que não tem necessidade de defender um anime. Pô, acho que tem que falar a realidade. E se você quiser saber dos comentários, ouça esse cast e depois você vem aqui de novo nos comentários se você concordou ou não. Exatamente. E você também não tem obrigação de concordar com a gente e tá tudo bem. E tá tudo bem. Queremos que não concorde, inclusive. Manda comentário. MDA 160, One Piece Holy Cake. Gisele Rocha comentou: EP muito legal, eu parei de ouvir porque tem spoilers de coisas que tem mais pra frente com Kaido, kkk. Ainda estou terminando o ano, depois volto. Obrigado, Gisele, pela força e volte sim, esse episódio tá muito bacana. Tá. Próximo, MDA 156, Hell's Paradise, de Kokuraku, ou como na voz do onze, de Kokuraku. E a Amanda diz o seguinte: apesar de ter gostado bastante de Hell's Paradise, parei de assistir pelo mesmo motivo que não continuei de Chainsaw Man e Jutsu Kaisen. Personagens que eu gosto morrendo. Meu histórico de luto não é bom, então preferi não dar gatilho e larguei a mão. Apesar disso, achei bacana a premissa e achava muito legal a correlação de religião e o paraíso infernal que tinha no anime. Aproveitando, que tal abordarem Durarara? E peçam pra Crunchyroll trazer para a plataforma, por favor. Primeiro de tudo, sim, Crunchyroll traga Durarara, por favor. É muito bom. E segundo, é muito bom, excelente, traga Durarara. E inclusive é um que, a minha opinião, merecia talvez um remake, né? Mas enfim. Mas aproveitar e falar que nós temos sim cast gravado de Durarara, né? Temos, que é qual número, Raul? É o MDA 34 Durarara, o poder da fake news. Esse aí é quase antigo, né? Quase dos primórdios ali do MDA. Primeira temporada. Mas sobre Jigokuraku, sim. É um anime que tem muita morte, mas que tem essa correlação bem legal entre religião e essa metáfora que o autor faz, né? O autor, ele consegue fazer boas metáforas sobre o que ele se propõe a escrever. Exatamente. Também tem comentário do MDA 194, Crunchyroll Anime Awards 25. O Christian comentou: saudações, MDA, escrevendo aqui para dizer que eu ouvi o episódio já corrigido e que é difícil escolher um vencedor entre Frieren, Diário de Apotecária e Dungeon Mesh quando concorrem entre si. Acho bem imprevisível que seriam indicados, mas o que me surpreenderam foi The Elusive Samurai em 2 categorias. Gostei muito da qualidade dessa animação e para mim tem melhor música de abertura e melhor encerramento. Terá um episódio comentando os vencedores? Abração e até a próxima. Cara, eu acho que seria uma boa ideia fazer um episódio comentando os vencedores, porém, não tem necessidade porque a gente acertou quase tudo, pô. Meu, isso eu comentar. A gente pode aqui fazer um bolão com aí o pessoal, os ouvintes, porque eu acho que a gente tem chance fortíssima de acertar tudo, viu? Porque esse ano, realmente, o pessoal, o Lucas aí, o cravaram com força os vencedores, viu? Exatamente, cara. A gente cravou muito. Eu acho que a gente, das 25 categorias, a gente errou, acho que 3. Exatamente, cara. Eu fiquei surpreso também quando eu ganhei isso. Falei, não é possível. Eu falei, não é possível. A maioria que a gente falou, ó, a gente vota nesse, mas eu acho que esse aqui vai ganhar, bateu. Exatamente, cara. Foi bem isso. E assim, acho super válido esse de ter um episódio comentando um pouquinho aí, um dos episódios mais curtos comentando sobre vencedores, mas é bom a gente lembrar também que a gente já tem cast de cada um dos vencedores, né? A gente tem um cast de Dungeon Mesh, de Diário, de Frieren. Verdade, de Solo Leveling, inclusive, né? E Solo Leveling, inclusive, né? Levando em consideração que o que é votado ali é a primeira temporada, né? Porque o pessoal tá com a segunda fresca na cabeça, esquece que a primeira temporada foi muito mais fraca, a segunda foi bem melhor. Exatamente. Kaiju Number 8 também tem. É verdade, tem todos. Inclusive o The Elusive Samurai aí, que ele comentou muito bem. Fiquei bolado que não veio como encerramento, mas tudo bem, eu supero. Eu sempre tô certo, cara. Eu sou inevitável. O próximo, MDA 87, Bolt the Rock, esse amado pelo Guaraná, né? O cast favorito do Guaraná. Exatamente. O Blood Gear diz o seguinte: vim do futuro para dizer que o anime foi dublado e que eu assisti dublado. Talvez eu assista de novo no áudio original. E sim, né, Bolt the Rock teve aí recentemente uma dublagem, né, do nada, assim, toma a dublagem de Bolt the
The Rock. E ficou muito boa. Eu assisti alguns episódios, gostei bastante. É um excelente trabalho aí do pessoal. Com todo respeito, eu gosto muito da dublagem de Butch The Rock, mas é uma obra que, na minha opinião, ela vale ser assistida legendado, cara. Vale ser assistida em japonês no áudio original. Não, tem que assistir, galera. Assim, obras musicais não tem como, tá? Você vai ter que ver uma vez o original e uma vez dublado, porque tem nuances que só vai ter numa determinada na linguagem original, né? Mas tá aí um bom tema de cast, né? Você deu upload gay, deu upload sugestão. Cast não. Episódios que deveríamos ver dublado, episódios que deveríamos ver legendado, né? Quando decidir. É uma boa pauta fria. Vou até votar aqui. Olha aí, fica a dica. Bom, partiu pro episódio da semana? Partiu! De volta dos e-mails com o nome original ReZero Karakajimeru Isekai Seikatsu. Quase o Vulpix, meu Bruno. Tá chegando perto do Translate, hein? Aí sim. É o treinamento. É o arco de treinamento, né? Essa terceira temporada, que querendo ou não, é o arco do Japão do ReZero. É. Do gênero ação, aventura, fantasia e Isekai. E o Lucas não tá aqui de novo, quero deixar isso O claro. Lucas, ele não gosta do Isekai bom, entendeu? Ele só gosta de defender Isekai ruim. É incrível, é isso que eu ia falar, mano. Isekai ruim, ele quer gravar. Agora, quando vem Isekai bom, o cara não quer, né? Você percebeu que ele fugiu de todos os episódios de Isekai ultimamente? Pois é, exatamente. Ele só gravou esse ano que acho que Isekai nenhum, se pá, acho que nenhum, né? Ainda não. E depois fala pra gente, não, que não sei o que, aquele Isekai lá a gente não escolhe. Por que será, né? Tá vendo? É sobre isso. Com impressionantes 16 episódios que estrearam dia 2 de outubro de 2024 e teve seu último episódio no dia 19 de março de 2025, em 2 cursos. Você pode ver ele na Crunchyroll, dubladinho, inclusive, do estúdio White Fox, estúdio que fez Steins Gate, Arifureta e Goblin Slayer, com direção de Masahiko Shirobata, que ele foi diretor de episódio de Nanatsu no Taizai e Mashime no Fukatsu. E Prison School. Olha aí, Carlos. Ai, parceiro, tomara que o salário tenha valido a pena. Meu Deus, né, velho? Você passar de meu Deus. Sendo muito sincero, irmão, é assim, é aquilo, né? Não vou julgar o parceiro, não, mano. Trabalho é trabalho de vez em quando, né? Tem que pegar umas coisas aí pra fazer, né, mano? É isso. Foi o que eu falei, trabalho é trabalho, de vez em quando tu tem que pegar aí pra dar moral na empresa, né? De vez em quando é contratado a empresa, né? CLT aí, pô. Aí complica as coisas, né? Cara, vendo cultura abusiva de não poder falar não. O cara chegou pra ele e falou, você vai ter que fazer Nanatsu Taizai dele. Tem como eu falar não? Não, e pior, que o Nanatsu no Taizai, incrivelmente, não é o pior do currículo, cara. É. Pois é, tá aí o ponto. Temos Prison School aí. Prison School que eu já vi pessoas pedindo pra trazerem um mangá. Gente, não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Não, esquece essa obra. Deixa eu morrer. Não esquece essas coisas, pelo amor de Deus. Com dublagem do estúdio Som de Vera Cruz, direção de Leonardo Santos, amigo. Dublagem bem bacana. Agora, eu gosto muito da dublagem ReZero, cara. Eu já vejo que os 4 episódios dublados tá bem legal mesmo. Eu tenho mais costume de ver japonês ReZero porque já acostumei com as vozes, mas a dublado tá bem legal. A fonte é uma light novel, né? Sim, senhor. Com muitos e muitos e muitos volumes. E muitas vendas. Exatamente. Light novel que tá sendo trazida pela New Pop. E também tem a versão em mangá e é trazida pela Panini. Olha aí. Fala pra gente aí, Bruno, o que se passa nessa temporada de ReZero? Nessa temporada de ReZero, um ano se passou desde a vitória de Subaru no santuário. Eles saboreiam a vida plena enquanto a facção de Emília fica unida para a seleção real. Até que uma carta chega para alterar o seu destino. Anastasia, uma candidata à seleção real, convocou Emília para a cidade dos portões de água de Pirestela. Mas, assim que o grupo começa sua jornada, uma crise começa a se formar sobre a superfície e Subaru encara um destino cruel mais uma vez. É bem a continuação, né? Depois do arco da baleia, né? Então é continuação direta. Esse que é o arco do Japão, né? De ReZero. O que é o arco do Japão? Diga pros ouvintes porque é o arco do Japão. A comida era japonesa, costumes japoneses da cidade, né? Os roupão pra dormir como se tivesse daqueles hotéis japoneses e tal, né? Aqueles roupões japoneses que meio azulado, assim. E a parada, acho que logo no começo tem uma cena da casa da Anastasia, um negócio assim, que ela tem um jardim japonês, não tem uma parada assim? Acho que tem, mas tem bastante referência mesmo ao Japão, né? Acho que até o Subaru fala alguma coisa assim, de que ele tava sentindo no Japão. Então, sim, a gente pode falar que é a temporada do Japão de ReZero. Arco do Japão que o Vulpix também não tá aqui, tem que cobrar. É isso aí, não dá só pra cobrar nosso solo leveling de Campo Grande, não. Campo Grande, né? Os caçadores de Campo Grande. E aí, Carlos, qual que foi a direção dessa terceira temporada de ReZero aí? Estamos indo pra um anime de 3 temporadas, né? Então,
Então, é bem impressionante como ReZero hoje em dia trabalha no próprio modo, né? Então são 16 episódios, coisa que a gente não vê costumeiramente. Logo, a produção tem liberdade de fazer processos que eu acredito que sejam diferentes, né? Do padrão de uma indústria de anime. Deve ter uma pipeline diferente, eu chuto que deve ter mais tempo pra fazer dentro da White Fox. A White Fox é um estúdio que normalmente vai bem, né? Ela entrega alguns bons animes, de vez em quando entrega umas coisas mais ou menos, mas a maioria dos animes deles são animes bem padrão, assim, que se entregam no mercado, ou então um nível até um pouquinho acima da média, né? ReZero sendo um dos cargos-chefes da empresa. E quem te vê aqui na terceira temporada, a gente tava até conversando isso antes, né? Eu acho que a primeira Cu, talvez até por uma perspectiva de pipeline, de as coisas acontecerem, mas por mais que as pessoas possam achar que a ação de vez em quando dá muito mais trabalho de fazer do que dia a dia, de uma animação mais simples, né? De vez em quando não. De vez em quando esses dia a dia mais simples são até mais complexos. Mas por incrível que pareça, em ReZero a gente vê uma leve quedazinha, né? Quando entra mais na parte de ação, eu acho que a segunda Cu tem um pequeno downgrade em comparação à primeira parte, né? Os primeiros 8 episódios, mais bonitos os 8 episódios. Só que, em comparação às 2 primeiras temporadas, eu já acho um pouquinho mais fraco. Eu acho que a primeira temporada, ela tem uma direção de ação bem bacana, né? E sabe trabalhar os processos de construção pra chegar nessa ação. Por mais que o roteiro, eu acho que isso seja uma crítica pra primeira temporada de ReZero, ela seja meio repetitivo pra algumas coisas, né? O que gera, em certo sentido, o setup pra gente ter uma segunda temporada espetacular, mas eu acho que as 2 primeiras temporadas, em especial a segunda, tem um nível um pouquinho acima de produção, assim, mas não é muita coisa não, principalmente em relação à primeira, né? Eu acho que é ali mesmo, quase o mesmo patamar de construção, principalmente a primeira cura. É um anime muito bem feito, cara. Algumas cenas de ação na segunda cura, assim, não são tão bem exploradas, eu acho que isso mexe um pouquinho com o roteiro. A gente vai falar mais um pouquinho pra frente, né? É meio que o primeiro grande arco de torneiozinho de ReZero, né? Bem coisa de anime, assim, né? Uhum. De mesmo ReZero vindo de uma light novel. Então, os outros perspectivas de ação, por mais que ReZero tenha muita ação na sua construção de narrativa, né? Eles têm um setup mais dramático em todo sentido, né? Desde a primeira temporada. Então, você faz essa construção de drama pra fazer uma construção de ação. Aqui a gente vê muito marcado, né? Que a parte mais dramática da obra é a primeira Cu, de construção mesmo, de formação de setup, formação de entendimento do que é aquela cidade, de como é que funciona, os acontecimentos na cidade que a gente vai ver, a apresentação dos vilões e tal, e a segunda parte da temporada é full shonen de porrada, né? Então, nessa segunda parte eu já acho que de vez em quando, em alguns momentos de algumas lutas, eu lembro a primeira parte da luta do Garfield com o maluco lá de fortão de 800 braços, né? Eu acho que já dá uma cadinha. Eu esperava mais da luta dos espadachins, sendo muito sincero, eu esperava mais daquela luta. Eu acho que é um momento da segunda dessa temporada que tem uma parte dramática bem interessante, né? E ali eu acho que falta um pouquinho. Acho que podia fazer uma cena mais legal de ação de luta de espada, alguma coisa assim, entre os dois. Mas é isso. Mas ainda assim é um anime com uma boa entrega no seu final das contas, né? Mesmo sendo uma cor mais parada, as coisas que mais me interessaram neste arco de ReZero, incrivelmente estava no primeiro cor. Particular, né? O que mais me interessou nesse arco? O arco da mãe do Garfield, que gerou a dúvida, né? Só ficou solto. Então, que o cara achou ela lá desmemoriada, né? E tem será que ela foi atacada pelo Gula? Isso. Então tem todo aquele negócio do Garfield conhece os irmãos deles, ele acaba não falando, né? Porque ele não sabe qual que é a reação, o que poderia se dar ali, se ele fala, não, ela é minha mãe e tal. E o arco dos Van Astria. Tem do Lionheart, do cara lá que é o chefe de segurança da cidade, né? Isso. O vô dele é o Wilhelm. É, o Wilhelm, do Lionheart, desses caras, da família Vastreia, né? O pai dele é o Heikel. Isso. O Reinhard é o filho, o Heikel é o pai e o Wilhelm é o avô. E aparece também a esposa dele que morreu, né? E a primeira vez aparece quem é a esposa, que era só era citado na história, né? Que o Reinhard tinha matado a avó dele, que era a Teresia, né? No caso. O que é uma típica forçação de barra japonesa, né? De culpabilização, né? Tem esse detalhe, né? Tipo, não faz o menor sentido essa afirmação, mas tudo bem. É pelo que é construído até então na obra, né? Aham. A parada é que essa temporada, sei lá, acho que ela tem um estranhamento, assim, que causou pra mim. Porque vendo ReZero, eu tava acostumado a ver, igual você falou, cara, aquela coisa muito mais dramática, né? Muito mais drama, pesado. Aqui não, é uma temporada muito mais de ação, parece, sabe? Tipo, tem pouca drama, rola bem no começo da primeira cur e depois disso, basicamente, é só porrada e resolução, entendeu? E acredita que até nos momentos de tensão são bem mais leves do que era. Por exemplo, o primeiro arco termina com a Emília sendo levada, né? Isso.
eu não senti nenhuma tensão. Parecia que a qualquer momento aquilo poderia ser resolvido. Sentiu o peso. E tem outras coisas que pega, tipo assim, na primeira parte é bem focado que, os bispos estão lá porque eles querem se não me engano, acho que era o Tomo da Sabedoria, o nome? Não lembro agora. E dizem que eles também querem mexer com a bruxa que tem lá enterrado na cidade, e isso não é nem um pouco explorado, né? Tem uma parada que eu não sei, eu não li a novel, então eu não sei se o original é assim, mas eu senti que essa temporada a direção deu muito mais um enfoque de, olha, vamos fazer um anime que, sei lá, agrade a média do público e que ao mesmo tempo a gente possa ter a temporada aqui feita, sabe? Tipo assim, não queremos grandes coisas. Eu não sei se o material já é assim, o original, se ele é uma temporada quase que um shonen, né? E não o que a gente tá acostumado com o ReZero, mas o anime tinha que ter esse foco. O que é esquisito, né? Porque nós estamos falando de uma terceira temporada de anime, trazendo isso para um processo de construção de narrativa, já tá na metade já tá totalmente estruturada a narrativa daquele mundo, né? Então, quando você tem a união ali dos personagens que vão ser, são as candidatas, né, a serem rainha, a gente já conhece as personagens, né? A gente já conhece todos que são ali, nós já conhecemos os bispos. Então, tipo, partir pra um shonenzinho de ação desse jeito, assim, é bem esquisito. Eu concordo contigo, porque por mais que claramente seja um arco de transição, né, é um arco que ele vai apresentar algumas coisas pra claramente ele desenvolver algumas dessas coisas posteriormente. A forma como ele escolheu é intrigante, porque as outras duas temporadas anteriores, né, eu tô falando mais do roteiro que provavelmente é derivado da Light Novel, as duas primeiras temporadas anteriores, elas têm muita densidade na construção das ações dos personagens, né, por mais que, por exemplo, a primeira temporada, né, que a gente tem, ela seja muito baseado em acerto e erro do Subaru e uma perda de uma perspectiva psicológica dele, né, do sofrimento, da morte o tempo inteiro e tal, mas ainda assim ele faz o gore ser brutal não somente pela parte gráfica, que normalmente muitas histórias acabam indo por esse processo, mas conforme a gente vai acompanhando isso, ele acaba sendo também um processo meio psicológico com o personagem, que a gente vai ver em especial, como eu falei, ele faz o setup pra gente ver a transformação do personagem na segunda temporada. Por isso que a segunda temporada é tão especial, né? Sim. Ela tem um roteiro muito, muito bem amarrado, muito bem desenvolvido. Ela faz algo muito complicado, que é você fazer uma modificação do seu personagem no meio do caminho, né? Você transformar seu personagem principal no meio da sua obra. E aí a gente vem pra terceira temporada, onde que, como o Raul comentou, eu vou ser muito sincero, tipo, pelo andar que tava a obra, você tá muito mais interessado, talvez, nesse processo de disputa política entre as garotas, o que elas vão falar, como é que aquele mundo é, que você já tá inserido nesses processos, né, do que necessariamente, assim, somente uma luta contra os bispos, né, até porque, tipo, eles colocam uma porrada de bispo nessa temporada, e muitos deles são inúteis, sabe, principalmente o que foi derrotado, que eu já esqueci aqui o nome dele direito. É o Regulus. Isso, o Regulus. E tem a outra mina lá, que é da Ira. Que assim, cara, são dois personagens que não agregam em nada, não tem uma construção decente na obra, a gente não tem uma proximidade com elas. Beleza, o Regulus ainda tem um contato ali pra fazer a construção narrativa ali com as esposas, né? Mas, assim, o único que tem alguma construção, como o Raul já comentou ali, né? Que já tem uma participação na obra, que já tem uma importância das coisas que estão acontecendo, é o Gula, né? Que é o mais roubado de todos, né? Ele também não é morto, né? Ele consegue... Sim, tem um segredo revelado, né? Sobre quem é Gula, né? Na verdade. E sabe o que é o mais engraçado? Vocês perceberam que esse arco foi todo do Reinhardt, e o Reinhardt venceu todo mundo, e o único que o Reinhardt não lutou, fugiu. Pois é. Eu acho que é isso que não deixou dar atenção desse arco. Pô, o Reinhardt vai da lua, como o Carlos explicou na abertura, bate o pé na lua, volta, vence o Regulus, aí ele vai lá e vence a avó dele zumbi, aí ele sai correndo, salva outro grupo também, que é o grupo que tava Félix. Sim. Cara, ele fez a porra toda sozinho. Tipo assim, que ele já era forte, todo mundo sabe, mas aí acho que essa temporada o autor meio que dá um próprio tiro no pé com algo que a gente elogiava antes, assim, né, de ReZero, que era conseguir ter vários personagens e construir eles bem, né? Mas aqui, tipo, o excesso de personagem fez com que ele se perca. Não é que se ele perdeu, mas ele não teve tempo e nem condição de explorar os personagens dentro daquele arco, entendeu? A única personagem que não tinha muita construção entrou nessa temporada e saiu, assim, melhor pro público no todo é a Priscila. Era a única princesa que faltava, né? Era melhor. Sim, e a construção dela, por mais que seja muito voltada
só na batalha ali, mas a gente consegue entender muito bem a personalidade da personagem, a gente consegue começar a ter interesse na personagem que está sendo construída ali, né? E agora, por exemplo, a Anastácia, não sei, pra mim foi uma personagem que meio que não passou batido, mas não chama atenção, né? A personagem assim, durante a temporada. É porque ela é uma personagem muito mais política do que uma personagem de batalha, né? E você entra no arco que é de batalha, aí como é que você explora a personagem, né? Tem esse ponto. Tanto que a pessoa que é a pessoa de batalha dela é o Julius fica desaparecido, aí a gente descobre no final do arco que o pessoal esqueceu dele. Isso aí, que ele virou alvo da gula, né? O jeito que ele vai armando o início dessa temporada, ele dá muito a entender que seria uma construção meio política das coisas. Eu tava esperando, quando aparecem os bispos e do jeito que ia ser, eu tava esperando ter uma parada meio mais estratégica, porque tem o foco ali no início de tipo assim, tem uma bruxa no fim da cidade, não tem, tem o negócio do tomo também. Então, tipo assim, você tem muito bem marcados os objetivos do que são dos bispos e como tem que se contradizer esses processos. E meio que, tipo assim, na porradaria isso meio esquecido, sabe? Sim. Você faz a estratégia ali de batalha, mas não existe um foco de um objetivo claro entre os dois que tem que ser... que tem que ser manipulada, tem que ser construída. Eu acho que talvez, por exemplo, o personagem da Anastácia, que é da cidade, que tem esse poder político, tem essa construção, poderia ganhar vida numa narrativa desse tipo. Mas não, acaba que... Por isso que eu acho que essa terceira temporada é meio esquisita, porque ele dá a entender vários momentos que vai ser isso, mas depois a obra vai só pra um caminho de porradaria, de luta de ação, se resolve assim, e fica meio vazio mesmo, sabe? É legal, pra galera não entender errado, tipo assim, é uma temporada divertida de se acompanhar, mas é aquém. Tem os pontos que eu estava falando, por exemplo, o Subaru, é igual o Subaru, ele consegue achar a fraqueza lá do bispo em 3 episódios. Pô, na segunda temporada ele morreu trocentas vezes, velho, pra ele conseguir minimamente entender a parada. Aqui não, o cara, tipo, sem morrer nenhuma vez, ele já entendeu como funcionava. Eu senti que o cara teve que apressar em certo momento, entendeu? Eu não sei se na novel o pace é mais lento, mas, tipo assim, no anime ficou muito batido. Aí você fala, pô, o cara não morreu nenhuma vez, ele já descobriu como é que funciona, já descobriu como fazer, e, tipo assim, cadê aquele Subaru que a gente tava vendo antes, há, tipo, 10 episódios atrás, que ele tava, tipo, morrendo toda hora pra descobrir as coisas, sabe? E, falar, o personagem evolui, beleza, só que eu acho que o salto foi grande demais, entendeu? Por curto período de tempo. Nem acho que é uma questão de personagem evoluir ou não. Não tem um processo de narrativo, assim, que tu vai fazer essa estruturação que a gente tá acostumado com a própria obra, entende? E aí eu acho que dá esse descompasso. Porque, beleza, o Subaru descobriu o poder do cara em 3 episódios, pô, é apressado, não é? E tal. Mas assim, antes, o Subaru tinha que fazer um processo estratégico pra conseguir fazer isso, entendeu? O ReZero era muito isso. O ReZero é muito uma luta de estratégia pra você resolver, porque na base do poder você não resolve. Aí você enfia o Reinhardt lá, que basicamente é um personagem super poderoso, o Gojo Satoru de ReZero, né? Meio que acelera as coisas na batalha e tal, e fica meio aquém da obra, sabe? Porque a gente sabe que a obra consegue entregar essa construção, né? E também fica aquém o drama. Eu acho que o que o Raul comentou lá do arco da Emília, tem que ter até a construção das esposas lá dele, né? Tá bom, tem que ter construção por causa do poder e tal, mas tem que ter construção desse tipo de coisa, até pra ter o drama, porque o drama com a Emília em si, ela sendo sequestrado, a gente não sente muito, assim, uma dificuldade, assim, um anseio de resolução sobre isso. Porque ela foi sequestrada num episódio, no outro ela tava dando rolê fora do castelo, pô. Então, não tem impacto, velho, não gera impacto na história. É igual, por exemplo, aquele a gente tava comentando, do Wilken com a esposa dele. Tipo assim, mano, é um episódio inteiro de flashback, mas a história não dá peso, entendeu? Você não sente o peso de ver, ainda mais quando o Reinhardt vai lá e mata ela em um movimento de espada. Os caras apanham igual maluco, ele chega uma espadinha pra frente, acabou. E aí você não vê, tipo, expressão. Eu senti falta disso, cara. Eu senti muita falta de expressão nos personagens. Expressão de medo, de pavor, de tensão, igual você via na segunda temporada, sabe? Isso era muito forte em ReZero. Tem uma preguiça dos caras, eu não sei o que aconteceu, mano. Inclusive, só teve um momento que a gente teve isso, da questão da expressão. Era a vilã menos fraca, e eu acho que é a que mais deu trabalho, eu acho que mais causou tensão, que é a Sirius, a arcebispa da Ira, né? O momento que ela faz a criança se mijar, cara, aquilo ali é pesado pra caramba, sabe? Lá de cima do negócio, porque ela consegue dominar toda a área, né? Todas as pessoas ali, ela faz as pessoas ficarem em transe, fazer o que ela queria, virar um zumbi pra ela.
ela. Tanto que a gente descobre que eles criaram um personagem bardo só pra tirar o pessoal do transe. Isso aí. Tem acho que é o primeiro ou segundo episódio, né? Que tem a parte da Sirius, que mostra ela usando o poder. E o primeiro realmente ele é bom porque traz impacto, mas daí pra frente se perde, né? Fica meio que meta mesmo. Sabe quando que perdeu o impacto? Quando a série mostrou que ela era mais fraca. Quando o Regulus chega e fala assim, cala a boca que quem manda aqui sou eu. Porque assim, de poder, realmente ela é a mais fraca. Mas, cara, ela foi a única que gerou impacto. Talvez a Capela, que é o dragão metamorfo, talvez. Pra mim, ela é a melhor, cara. Assim, dos bispos, até o momento, que entrou assim nessa temporada, é a melhor, porque é a que tem mais construção, né? E não só isso, né? Ela tem um impacto de um acontecimento com uma personagem que a gente já tem um certo apreço, né? Isso. E quando acontece com ela, né? Ela já vem do parte do sofrimento da perder as memórias, então a gente tem uma reconstrução da personagem, a gente vê que os personagens em volta dela sofrem, aí acontece isso de novo, e a gente vê muito na parceira dela, né? Tem uma cena que é muito engraçada, né, mano? É Félix? Não. É Félix. É Félix, a parceira dela, né? Isso. Por isso que eu falo que a primeira parte é muito boa de ReZero, porque o dia a dia de ReZero eu achei muito gostosinho, cara. Tem uma parte com a Félix que eu acho muito engraçada, velho, que eu não sei se vocês vão lembrar, que é quando, sei lá, o Subaru, ele dá uma frasezinha assim solta, né? Tipo, aquelas cantadinhas que ele sempre faz na Emília, né? Aí a Crush fala, nossa, Subaru, você é muito pra frente. Ele, mano, aí ele fala alguma coisa assim, aí... porque a gente quer fazer alguma coisa, né? E aí a Félix, é tipo eu com a Crush. Aí ela, tipo, ué, como assim? Ela, haha, tô brincando, né? Entendeu? É aquele brincadeirinha com fundo de verdade. Cara, eu achei o bico nesse momento. Tanto que, tipo, você consegue ver que os personagens têm carisma. A construção dos personagens é interessante. Sim. E aí eu acho que nesse ponto... É isso que faltou, eu acho. Então, tipo, faltou... Como o Bruno comentou, talvez muito personagem, principalmente muito vilão, acabou a gente perdendo a dramaticidade com relação com certos personagens, entende? Porque o bagulho que acontece com a Crush é muito pesado, velho. É muito pesado. Muito, muito, muito pesado, entende? Então, a gente só ter um pouquinho daquilo ali e meio que isso ser diluído nos processos das outras batalhas, a gente não sente o peso completo daqueles acontecimentos. E a gente sente muito no personagem da Félix, mas as outras construções não. O personagem do William lá, o passado dele eu acho legal, quando mostra flashback, como é que é a construção, mas o ato de desenvolvimento ali da luta, eu acho que faltou alguma coisa, faltou talvez tempo, faltou dar interesse mais pra essa construção desses personagens, que é um personagem bem legal, sabe, com esse desenvolvimento. Pô, o drama da família merecia uns 3-4 episódios, essa discussão e tal, não merecia um meio episódio. Acho que dá um e-mail, né? Acho que dá, não lembro, acho que dá um e-mail episódio só, mas, cara, é muito rápido. É um e-mail porque é mais ou menos o episódio do flashback, mais o episódio da batalha deles, né, que é mais ou menos meio episódio isso. É muito pouco, cara. E aí o pai lá do Rei Hart basicamente fica de doidão, né, bêbado doidão, né, velho, tipo, tu não tem o desenvolvimento daquele personagem. Exatamente. Do trauma dele. Ele basicamente é um cara traumatizado com a perda da mãe, né? E a gente não tem essa coisa. Ele fica só como o cracudinho do rolê, né, velho? E ele é o único que não conseguiu o título na família, né, de Van. Sim. Cara, é mais engraçado nessa temporada que, ó, pelo menos, assim, tem 2 vilões que tem mais desenvolvimento que mais personagens. Tem todo um trabalho em cima de quem é a Gula, de fato, no finalzinho, e também apresentar a Capela. Tipo assim, tem mais um trabalho explicando quem que ela era, qual era a personalidade dela, o que ela quer, vários diálogos que ela tem, do que, tipo, por exemplo, o Otto, que é um personagem que se mostrou super importante nessa temporada, e que, tipo assim, você não entende a história de quem ele é. Por que ele tem aqueles dragões, de onde veio, por que ele tá tão interessado em mexer nessas coisas. Tem até uma parte que eu lembro que acho que é quando eles chegam na cidade, que ele fala que vai resolver uma coisa, e aí, tipo, isso só vai ser comentado lá na frente, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ele teve muito mais vontade na hora de escrever, de falar, olha, eu vou mostrar como são os bispos, do que trabalhar os personagens que são a alma da obra, né? Os personagens que estão mais como protagonistas ali. O Otto, a Emília. Cara, a Emília eu achei ela muito sem sal essa temporada. Muito sem sal, comparado com a outra. Porque ela tinha que fazer o papel que geralmente ela não faz, né? Que é a princesa em perigo. Botaram realmente ela nesse papel pra ela ser salva pelo Subaru, só que no fim das contas ela não foi salva pelo Subaru, não, ela foi salva pelo Rei Hart, vamos ser sinceros.
Pelo cara da lua, né? Ela mais salvou o Subaru que outra coisa, né? Eu pensei que ela fosse cantar Let It Go em algum momento, cara. Pô, isso é engraçado. Chegar ali do nada, no meio daquele castelo que ela tava, a casa, né? Ela só abria a varanda e começava Let It Go. Né? Quando ela foge do palácio, que ela vai andando por fora, assim, ela pode ir cantando, né? Ai, cara. Não, e tem as coisas que é bizarra, né? Ela sai do outro lado e ninguém vê ela. Tipo assim, outras coisas que é bizarra com essa temporada, velho. Não, mas é engraçado, porque eu falo assim, cara, que ataque absurdo, que ela joga estaca de gelo e ela congela tudo em volta e o cara, não sei o que. Você fala assim, pô, isso aqui é o limite, até chegar o Reinhardt, né? Então. Daí, perdeu vontade de perguntar, onde é que tava esse poder antes, né? Porque na temporada que prezou você não tinha, né? Não tava com esse poder lá. Agora, meu Deus. Mas a série explicou que tinha passado o ano e meio e todos eles treinaram, né? Passou o ano de treinamento. Passou o ano de treinamento. Eles estavam treinando com a Beatriz. Nossa, cara, é outro personagem que essa temporada também apagaram de um jeito que, meu Deus. Ela foi pro grupo que menos apareceu, né? Não, eles deram, falaram, ó, ela tomou lá a porrada, ficou de dormes, né, por causa da temporada toda e volta no final, mas ainda assim, bem mais fraco do que a gente já tinha visto, né? A gente tá batendo pra caralho na temporada, né? O grande problema dela é não saber dramatizar, coisa que ReZero sabia, né? O processo do Garfield também, cara, o drama dele de construção, eu acho legal, mas assim, é mais interessante o drama dele com a mãe, muito mais interessante, né? Sim, totalmente. Do que o drama dele com a fantasma lá da mina. Nossa, aquilo ali era só pra pegar frame, né, cara? Só pegar tempo de tela. Poderia entender uma construção ali, sabe? De ele estar com trauma, com aquela personagem que derrotou a ele, mas, sei lá, ficou meio, assim, até acho que faz uma construção de personagem, não acho que é completamente horrível o processo do Garfield, sabe? Mas como toda temporada inteira que apresenta, né? Quando vai dramatizar essas construções, não bate tanto, né? E... Foi o que a gente falou, assim, foi uma escolha, né? Claramente, uma perspectiva de direção e de construção da temporada se focou mais em se fazer uma narrativa de ação do que se fazer uma narrativa dramática, né? E eu acho que no caso de ReZero em específico isso se perde. Até porque no caso em si, a direção e a formalização de ação, pô, foi legal, mas não foi um espetáculo visual, não foi algo assim, né? Não teve essas coisas que a galera fica buscando hoje em dia, né? A Batalha da Baleia foi muito mais interessante. Nossa, mas foi muito melhor, cara. Mas ela também é mais interessante porque tem aquele contexto de, tipo, tem um objetivo claro, tem o processo da estratégia, você tem todo o processo de construção de tentativa ali dos personagens que você vai formalizando um objetivo único, né? Tem a virada no final, né? Que é um bagulho super impactante, né? Com o Gula. Então, cara, assim, tem todo um setup mais bem construído pra fazer a Batalha da Baleia do que aqui, né? É porque, mano, foi o que eu falei, como o bagulho da bruxa e o bagulho do Tomo meio vão ficando esquecidos no rolê, não tem um setup de batalha. Parece que, tipo assim, os caras brotaram lá e falaram, haha, nós somos mal, nós vai tocar o terror. E aí a galera juntou e falou, aqui é Power Ranger, ele vai defender esse bagulho. Fica meio sem graça, assim. Por mais que ainda seja uma obra muito divertida, sabe? Os personagens são bons, assim, eles já são bem construídos, eles já são bons. E aqueles que não tinham aparecido tanto, como eu falei da Priscila, eles também são bons. Eles têm carisma, né? E tem... Eu até fui atrás, não vou entrar em muito detalhe de spoiler, assim, e tal, mas ali em vários momentos eles já vão deixando várias deixazinhas pro futuro de ReZero, né? Pra construção de outros personagens, eles vão deixando deixazinhas de comentários e por aí vai. Então, é isso. Então, assim, tem momentos ali que é puro fanservice pra quem já acompanha a novel e por aí vai, né? E tem uma parada pra mim que eu não, sei lá, pra mim não colou direito, que é aquela... É a razão, na verdade, né? Pela qual os bispos querem destruir o Subaru, né? Porque é ele quem fala lá no microfone. Não é que não deu pra entender, mas não tem impacto, sabe? Tipo assim, aquele discurso do Subaru que ele faz, você não consegue entender, porque tipo assim, qual a função dele? É encorajar, mas ao mesmo tempo você tem lá a mina que toca e consegue tirar o transe da Sirius, né? Então você fica assim, meio, beleza, mas pra que tem esse discurso? Você não vê o Subaru discursando de novo durante a temporada, entendeu? Então fica um negócio meio tipo assim, fez só pra ter uma desculpa de roteiro, né? Mas aí, se for pra isso, não precisa, né? Aquela questão, por exemplo, que eles não exploram, perderam muito aí, não sei se na Light Novel, talvez seja na Light Novel seja assim já, que é a relação do Regulus com a mãe da Emilia, né? E que existe, a gente tem uns insights, a gente consegue implicitamente deduzir um pouco, mas não tem a obra afirmando, né? Qualquer relação das coisas. Tanto que a Emilia fala, eu te conheço de algum lugar, mas eu não lembro de onde, né? Eu acho que talvez, provavelmente, né, isso vai ser explorado lá pra frente. Só que, tipo assim, você poderia explorar um pouco mais isso e dar mais vida pra Emilia nessa temporada, né? Dar algum gosto a mais, alguma coisa, além do papel que ela passou batido, né? Totalmente. Tem outra coisa que eu acho que ajudou um pouquinho a piorar essa questão da dramatização de ReZero,
que na primeira e na segunda temporada, os soundtracks, toda a trilha sonora envolvida de ReZero era muito boa. E resolvia muitas situações que a gente não conseguia ver na própria expressão dos personagens. Esse ano foi muito fraco, cara. Parece que esse ano eles investiram muito nas trilhas da Barda, né? Que teria que ter as suas trilhas próprias. Só que isso acabou impactando no investimento das trilhas sonoras de ambiente. Em muitos momentos de ReZero que você esperava aquela trilha pesada, de tensão, faltou. Tem muita coisa que tá sendo reutilizada. E assim, não é problema reutilizar, tá? O problema é você não saber dar fôlego entre as coisas que você tá reutilizando. Então tem muito efeito ali que já foi utilizado nas temporadas. Tem coisas que a gente esperava que acontecendo de música, aqueles inserts que eles faziam hiper dramáticos e tal. Não feio, não tinha. E, cara, até questão de abertura, pra mim é uma das aberturas mais fracas assim, que tem de ReZero, sabe? Porque a música em si não é ruim, mas, por exemplo, a animação da temporada eu achei estranha, não tem peso, não te dá vontade de querer ver o anime, sabe? E de que realmente teve essa falha grave, assim, de trilha de sonorização, né? E até o uso, né? O uso também foi bem ruim, assim, de como colocar. E você aí na sua casa, na rua, no metrô, no ônibus, deve estar pensando, nossa, eles odiaram o ReZero, né? Eles estão metendo pau. Não é, cara. É que o nível de ReZero é tão lá em cima que quando ele fica um pouco abaixo, causa estranheza. Sim, e querendo ou não, assim, ReZero ele já tem sua fama, tem o seu legado, né? A gente espera que seja mantido esse legado, essa linha, né? Esse nível de exigência. É a mesma coisa de, por exemplo, sei lá, se vamos supor que o Jujutsu não terminou, né? Pô, o Jujutsu é um shonenzinho de ação. Pô, aí eles entram numa temporada que é basicamente um arco de comédia, por exemplo. Tipo assim, a gente vai estranhar, vai falar, cara, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? E é o que tá acontecendo com o ReZero, é um anime que basicamente era um drama, um grande drama, muito bem construído, épico, e que chega agora e é um arcozinho de torneio. E aí você fica, ué, mas cadê a essência de ReZero, né? Cadê a parada mesmo de ReZero? E você na sua casa pode dizer, pô, mas ReZero sempre teve muitas batalhas. Então, mas eram batalhas recheadas de tensão. E nessa temporada faltou. Batalha era o complemento, não era o principal da obra, entendeu? Era o que dava uma cerejinha no bolo, não era o foco. E tem um detalhe muito importante que a gente também tem que perceber, que é aonde que isso tá acontecendo, sabe? Pô, você vê isso acontecer numa terceira temporada de anime, e sendo que as duas primeiras temporadas, né, são de 24 episódios, cara, a gente tem aí, no caso, muito desenvolvimento já feito da obra. Então, a percepção que a gente tem é que, a partir desse momento, vai se caminhar para o desenrolar de algumas coisas que já foram implementadas na obra, sabe? Por mais que você possa abrir outras, você vai caminhar para, como a gente comentou aqui, o conclave lá das princesas, sabe? Essa parte política de ReZero que foi colocada até hoje nunca foi muito bem desenvolvido. Algumas outros detalhezinhos. Aí você vai falar, mas desenvolveu, pô, apareceu o negócio do Gula, apareceu disso, tudo mais e tal. Mas assim, não tem aquele peso narrativo de construção. Por isso que eu falei, beleza, a gente consegue ter uma perspectiva que esse é um arco de transição. É um arco que ele vai fazer setup para arcos futuros. Ok, eu entendo isso faz sentido. Mas do jeito que ele foi feito, né, com essa perspectiva só de batalha, com esse approach que foi escolhido, tal, eu já não sei. Pode ser um approach que já vem desde da light novel, ou ele pode vir da perspectiva do que é o objetivo da direção como um todo. Mas do jeito que foi apresentado, poxa, assim, ele distorce um pouco do que a gente tem já da obra, né? E com isso, ele causa essa estranheza que meus colegas comentaram, sabe? E eu acho que principalmente pelo ponto, porque eu acho que se um arco desse tipo acontece, sei lá, no meio dessa primeira temporada, no início da segunda temporada, vai-se lá, entendeu? Porque, pô, você tá construindo muita coisa da obra, assim. Mas tu vindo de uma segunda temporada que tem, cara, um roteiro, assim, fenomenal, pô, tu causa muita estranheza nessa construção, sabe? E aí tu aparece falando assim, cara, eu acho que desde um dos erros é uma temporada de 12 episódios, metade da temporada anterior, que tem um corte que eu achei tá entrando naquela mania que o Raul falou, né, que agora tá tendo no Japão, de cortar o anime bem numa parte conveniente, que pra mim aquilo ali matou um pouco do hype da temporada, tipo, poderia ter sido feito. E outra, se o próprio material, porque o que dá, ao meu entender, é que esse arco dentro do material original ele já é mais curto, cara, junta com outro arco, faz uma temporada de 24 episódios, mantém, entendeu? Por exemplo, poderiam ter feito um processo de pensar, de vez de lançar, porque ReZero sai no final do ano retrasado, não é a primeira parte? Outubro de 2024. E aí a segunda vai sair no meio do ano. Março. Então, tipo assim, cara, por que não dá? Eu até entendo que esse período de tempo de folga é um período pra você fazer os acertos de produção, fazer a finalização, esse tipo de coisa. Então joga tudo pra segunda curta,
curta, faz uma curta direta de 16 episódios. Pra construção da obra, eu acho isso muito mais válido. Pro ritmo de quem tá acompanhando, né? Assim, e tem um detalhe, né? Eu acompanhei semana a semana que foi o lançamento. Acho que meus colegas também. Eu não sei dizer. Talvez as pessoas que vão ver ReZero de uma forma sequencial, talvez tenham uma opinião um pouquinho melhor que a gente, entende? Porque o ritmo pode ter sido um pouco melhor nessa construção, como o Bruno falou. A temporada se encerra ali no 8º episódio num gancho que você fala, tipo, beleza, semana que vem tem mais e não tem, né? Então talvez tendo tudo, tem um ritmo melhor, tem algumas construções que são mais interessantes, tem umas coisas que acaba se deixando passar aqui um pouco mais amarrado, né? É uma coisa diferente da primeira temporada. A primeira temporada, talvez se você for ver ela num ritmo direto, ela seja mais cansativa, porque o processo narrativo é muito repetitivo, né? Com a morte do Subaru, ele volta, morre, até ele começar a ter uma construção sobre isso, né? Então tem esses detalhes também que eu acho que foram umas escolhas meio, possivelmente, bem, no caso de quem estava acompanhando o anime semanalmente, que deu uma brochada também na experiência. O fato dessa temporada ela ter muito conteúdo, mas ao mesmo tempo ela ser vazia de sentimento, ela dá uma brochada, né? E eu acho que é muito, muito por conta da questão do nível do Reinhardt. Geralmente, quando você vê um anime, uma novel, um mangá, quando tem um personagem muito fora do nível, geralmente acontece alguma coisa com ele e ele sai da temporada. A gente vê isso com o Gojo, né? No arco lá de Shibuya e tal. Quando o cara é muito acima, o autor tira ele do arco pra ter jogo, né? Pra gente conseguir ter uma brincadeira. Ele colocou um monte de coisa, um monte de vilão, um monte de coisa acontecendo, só que você colocou um cara que era muito mais forte que os três juntos. Pois é, exatamente, cara. Rola isso e, tipo, fica solto, sabe assim? Você não tem amarração. Não a amarração no sentido de roteiro, porque sim, as pontas são resolvidas e o que tem que sobrar sim, mas você não sente que você tá conectado com nada. Tipo, a primeira cura eu vi ela semanalmente. E eu falei, pô, legal. Aí entra aquele corte bizarro. Só que aí, aquele corte bizarro, até o tempo de sair a segunda cura, até rolar a parte semanalmente, você já perdeu a vontade de ver, entendeu? Aí, o que complica é isso. É um time que foi totalmente mal feito. Talvez é um time que a indústria está fazendo. Aí talvez o cara até pode falar melhor, essa questão de cortar no meio, de uma forma meio bizarra pra dar gancho, mas que não funciona pra ReZero, entendeu? Pra ReZero não vai rolar fazer isso, entendeu? É diferente de, sei lá, a gente fazer... Não Dan, porque também foi bizarro, mas se fosse um outro anime com Bleach, por exemplo, Bleach funciona isso aí, entendeu? Agora com aqui, creio que não. Eu não sei, cara. Assim, estrutura de produção de série se diferencia bem de cinema em questão de produção de roteiro, né? Em certos pontos. Um deles específico, bem visto, você conseguir construir uma narrativa que tenha o cliffhanger, né? O gancho pra você fazer um interesse de a pessoa ver o próximo episódio. Se tem muito essa perspectiva em séries, né? Aqui tu pode pegar qualquer processo serial, que vão se ter esses objetivos marcados, assim, né? É uma coisa bem estrutural pra você fazer essa construção. O problema, eu acho, aqui, eu não acho que eles façam mal feito, sabe? Eu acho que ali, por exemplo, essa cena de ReZero, ele, no episódio 8, ele para até onde que numa estruturação de roteiro pra série, ele deveria parar. Ele para num gancho direto. Ali no meio, onde que eles param quando o Subaru e o Reinhardt entram na igreja, né? E aí eles cortam e fazem a divisão de temporada. Pensando como corte de episódio normal, faz sentido, sabe? Porque aí você já faz o setup pra iniciar o próximo episódio na semana que vem, com as pessoas engajadas, com o público querendo ver. Aí você possivelmente pode querer fazer o que tinha muito. Hoje em dia tem muito menos disso em anime, né? Mas tu faz aquele prequelzinho, né? De explicação, recapitulação, né? A famosa recapitulação, que você faz a introdução. Beleza. Chegou nesse... mas quando você tem uma pausa de, sei lá, 6 meses nesse processo, aí fica meio esquisito, entendeu? Eu ainda achei menos esquisito, eu entendi mais do que o de Dandadan. O Dandadan é mais bizarro na minha cabeça. Onde que teve a para. 3 meses a pausa. Foi 3 meses, né? É processo de produção. Não tem nem o que fazer. 3 meses pra eles acertarem coisa pra segunda temporada, finalizar algumas coisas, com certeza isso, sabe? Por isso que eu falo, pô, se foi 3 meses, acho que Dandadan que foi 6 meses, né? Se são 3 meses, poxa, cara, joga pra 3 meses pra depois e fazer a série ter 16 episódios corridos, sabe? Eu acho que seria muito mais feliz pra obra, pra quem tá acompanhando a obra. Acho que a construção de roteiro não pareceria tão estranho nesse sentido. Eu acho que é uma decisão de produção meio zoada. E 16 que a gente pode chamar de 18, né? Porque o primeiro episódio tem 1h30, né? É verdade, tem esse detalhe. Que virou padrão de ReZero, né? Como eu falei, ReZero faz o que bem entende pra fazer produções de anime, né? Hoje em dia é a produção própria deles que não segue nenhum padrão da indústria. Nas primeiras temporadas, inclusive,
os episódios tinham um tempo normal, só que não tinha abertura e encerramento, só tinha episódio, porque não dava tempo. Isso. E era um episódio de 30 minutos, não era? Então, tipo assim, era 30 minutos corrido de episódio. Eu não lembro qual foi a temporada, mas que a gente foi conhecer a música de abertura no episódio 5. Isso, e bem, tipo, nos insert bizarro, né? Assim, no meio. Tinha umas. No final de temporada, outros, tipo, a abertura entrando no meio do episódio. Esse teve também, né? Não teve um episódio que entrou no meio do episódio, a abertura? Sim. Isso é bem ReZero, cara. E eu não vejo isso como um problema, tá? Não vejo isso como um problema. Eu só achei bem estranho a divisão por 16 episódios. E, cara, com esse buraco no meio, sei lá. Tá estranho. Só acho que quiseram aplicar um padrão que a galera quer tentando fazer e não rolou, sabe? Só não rolou pra ReZero. Ou é o famoso, precisávamos de mais tempo de produção. Vamos sacrificar a quantidade de episódio e vamos aumentar o tempo de produção pra dar mais qualidade pra esses episódios que tem. Ah, pra mim é 100% isso. E também pra gente manter a qualidade, vamos pra aquele momento das considerações finais e notas pra terceira temporada de ReZero. Terceira temporada de ReZero, pra mim foi uma temporada bem morna, assim. De novo, pessoal, não é que... a gente falou mal da temporada, mas não é que ela é ruim, tá? É porque, assim, você se diverte com ela, ok, mas a gente tem já uma expectativa com o ReZero. ReZero já tem um nível de qualidade estabelecido, já tem um legado, né? Já tem todo um nome pra ele zelar. Então a temporada, pra mim, não chega nesse ponto, assim. Pra mim, faltou em direção, faltou em som, faltou em animação, faltou em vários pontos que a gente tava acostumado, talvez mal acostumados, né? Com o padrão de qualidade anterior, e agora não se concretizou, não veio, né? A gente esperava. Pode ser que por conta de ser um arco menor acabou tendo isso, porém não vejo como um grande ponto não, tá? Das músicas, como a gente falou, nenhuma chama muita atenção. A temporada, a abertura é uma aberturazinha legal, o encerramento eu não gostei, mas pra mim ficou bem aquém do que a gente já conhecia em ReZero, né? De ter umas trilhas bem da hora, com umas inserções bem feitas. Cara, minha nota vai ser ali um 6,5, tá? Eu acho que realmente eu esperava mais essa temporada, assim, não se concretizou. Ali de 6,5, 7. Por mais que a gente tenha batido pra caramba, eu não acho uma temporada ruim de anime, sabe? Como a gente já fez esse ponto quase o podcast inteiro, né? Eu acho que ele é uma temporada que, em especial na sua primeira, entrega bons momentos com personagens que a gente já gosta, que são bem introduzidos, e entrega pontos interessantes. A primeira parte abre bons processos de narrativas, né? A questão da família lá do Reinhardt, as disputas ali e elas se bicando a questões políticas, né? A introdução do como é que é a cidade, algumas percepções ali, as relações dentro das pessoas, né? A Emília com o Subaru, a Felix com a Crush, e por aí vai. Então é bem divertido você ver todos esses personagens juntos. E o setup, eu acho que o setup é interessante, cara. Como a gente comentou, a aparição da Ira, a introdução dela ali mais ou menos no 4º episódio, e a gente começa a sentir esse processo de tensão, a gente vê o Subaru passando por uma coisa que ele não quer passar mais, né? Então a gente vê a conclusão, em certo sentido, do pensamento do personagem, que foi feito toda a sua construção na segunda temporada, que reverteu tudo que estava acontecendo com ele na primeira. Então eu acho que tem muita coisa legal na primeira parte, né? Eu acho que tem uma boa introdução, eu acho que tem boas ideias. Eu acho que a segunda parte que foi a que a gente mais bate, que é a parte de ação, é a parte de lutinha, e que alguns setup de drama faz falta, fica meio vazio, fica meio... ali, não fica tão legal. Mas ainda assim, cara, foi um anime que eu acompanhei de ponta a ponta com muita expectativa, mas eu acho que a expectativa atraiu a gente, né? Mas que, assim, ainda vejo muitas coisas interessantes, ainda vejo boas construções, bons desenvolvimentos. Como eu falei, eu gostei da participação da Priscila e do maluquinho lá também, que é o espadachim dela. Eu acho legal, os dois personagens são carismáticos, a construção da Priscila, mesmo em volta na questão das batalhas, como é que a gente consegue entender muito bem a personagem. Eu gosto da construção do que acontece com a Crush, mas tem coisas que falham, né? E aí fica esse processo morno, como o Bruno comentou, né? Fica tipo assim, podia ser melhor. Mas num todo, comparando com outros animes e tal, eu ainda acho bem válido essa temporada, assim. E aí eu tô numa dúvida aqui assim, mas acho que eu vou dar o meu coração acho que diz um 8, assim. Acho que um 8 ainda é válido pra essa temporada. Eu ainda acho que tem coisas interessantes, ainda tem assim. Talvez um 7,5, dependendo, mas eu acho que é por aí, mais ou menos, um 7,5 ou 8, uma coisa assim. É bem por aí, cara. É uma temporada que ela empolga muito mais por
arcos secundários dentro da história, né? A inserção da Priscila, a família do Reinhardt, a mãe do Garfiel, né? E todo o suspense ali envolto de como a mãe dele perdeu a memória. Os mistérios que envolvem o Aldebaran, que é o cavaleiro lá da Priscila, né? Cavaleiro de Ouro. É o cara que não mostra a cara e tal, né? Então, tudo isso é muito mais interessante do que realmente o arco principal da história, né? O que deveria ser catártico na história, não é. E isso é um pouquinho broxante, né? E parece que o autor, ele tava querendo resolver isso logo, pra seguir com a história e falar assim, olha, o Gula é o verdadeiro grande vilão dessa parte aqui da história. Então, ele foi lá e botou o personagem pra limpar a área. Falou, ó, tá tendo uma guerra, vou colocar esse personagem aqui. Ele vai voar, ele vai bater o pé na lua, voltar e dar um cacete no personagem mais forte aqui, ele vai mostrar que é ele que manda e vai mostrar ele limpando a área. Beleza. Limpou a área, Subaru fica como grande vencedor no fim das contas, sem ter feito muita coisa na grande realidade, porque ele foi protegido pela Emília e pelo Reinhardt. Respeita o meu trajezinho de esportivo. Moletom de escola, né, velho? É uma escolha muito inusitada e muito boa de design de personagem, cara, sendo muito sincero. Design do japonês no dia de frio, pô. Não, aleatório, assim, tá ligado? Só que, tipo, pra aquele universo de fantasia, é muito divertido ver aquilo, sabe? É muito bom. Concordo. Olha, pra você ter uma ideia, faltou sentimento nesse arco. Pô, esse arco era um arco pra gente ver a tristeza da Emília, e a Emília tem esperança, porque ela foi lá pra aquela cidade principalmente pra comprar pedra. Isso ficou tão secundário que você até esquece dessa história. Que ela vai lá pra comprar a pedra mágica lá, né? Pra tentar trazer o Peck de volta. Que até quem vende é o cara que é apaixonado pela Barda lá, que é o cara loucão. O que ficou com o ciúme do Subaru? Porque o Subaru tava andando junto com a Barda e tal. Nossa, é verdade, né? Esse cara some depois, né? Ele aparece só no final depois. Nossa, é verdade. Você vê a importância do personagem, não lembrava dele. Pois é. E você vê, ele era importante pra Emília, pra aquele arco. Mas fica muito jogado. Eu não sei se foi a adaptação pro anime, tá? Porque eu não li a novel nesse ponto. Eu não sei, mas parece que fica tudo muito jogado e muito feito rápido pra terminar logo, sabe? Eu não sei se o anime tinha muita coisa pra adaptar e então ele correu. E eu tenho essa sensação que foi, ó, a gente tem 16 episódios aqui pra colocar tudo isso aqui. Então vamos tentar resolver. E parece que as coisas são feitas nas coxas, sabe? Principalmente na área de roteiro, né? Na área de animação é ok e tal, mas ainda acho um pouquinho abaixo das temporadas anteriores. Trilha sonora é ok, abaixo das anteriores. Mas mesmo assim, o nível de reserva é tão alto que a gente bate em reserva e fala assim, pô, é um anime legal, sabe? É um anime numa média boa ali. É um anime, pra mim, 7,5. E com um 7, um 7,5 e um 8, a média é 7,5, meu amigo. Olha aí. Olha aí. É uma nota justa, vai pra essa temporada, acho que é uma nota justa. É isso. Porque a gente espera um 10, um 9 e um 10 de reserva. É isso que você espera. Cara, a última temporada é um 9, cara. É excelente a segunda temporada, maravilhosa. Mas aí, essa tá aqui. Talvez por isso, né? Talvez esse foi o erro aí, ter feito uma temporada tão boa e a segunda ela não ser tão boa. Tá vendo, animadores? Façam temporadas merdas e vai melhorando conforme chega nas próximas temporadas. Enfim, o segredo da indústria foi revelado, né? Tá aí. Aqueles vídeos, sabe? Achei o restaurante secreto em São Paulo. O segredo da indústria de animação japonesa. Achei o segredo da indústria de animes, né? Só faça temporada merda, porque aí na última você faz uma temporada com o mínimo decente e vira quase Masterpiece, entendeu? Exatamente. E você? O que você achou da terceira temporada de ReZero? Comenta aí. Pode mandar e-mail para podcast@mundodosanimes.com ou, claro, né, deixar aquela mensagem no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre de olho. E você também pode ser o nosso apoiador e ganhar momentos incríveis lá no nosso grupo do Spotify. Pode ganhar conteúdo extra que vai vir aí a partir de outubro. Tem conteúdo extra pros padrinhos e vai ser só pros padrinhos, tá? Esse conteúdo não vai ser aberto ao público. Ou os padrinhos já podem escolher ali se eles querem assistir o episódio aqui com a gente. E também eles podem decidir ali em conjunto episódios que eles gostariam de ouvir do MDA. Então tem episódios do MDA que foram escolhidos pelos padrinhos e a gente gravou. É só você ir lá no catarse.me/MDA e escolher o plano que mais se adequa a você. A partir de R$5, amigo, R$5, que hoje em dia você não compra mais nada, você não compra um lanchinho com R$5 hoje em dia. Você já pode ser padrinho do MDA e já fazer parte do nosso grupo lá do Catarse e bater papo com a gente. Legal? Faça como Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenz, Guilherme Henrique, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!